Então, vamos ao nosso momento de compartilhamento aqui, do nosso momento lúdico. Eu adoro, lúdico é comigo mesmo. Porque não entra. Vai entrar agora, presidente. É a internet que está oscilando. É sempre uma surpresa esse que nós Zoom. praticamos nos nossos dias têm origens muito antigas. Acredita-se que o jogo de cabra cega já era comum entre as crianças. Não está entrando a imagem. Está entrando só o som. Deixa sequenciar, mestre. Deixa sequenciar. Espera só, me dá um minutinho. Às vezes a internet trava e depois ela pega no tranco. Isso aí. Tá vendo? Não tá, nem no tranco está indo. Interromper o compartilhamento. Eu interrompo e aí ele não... Vai entrar, mestre, vai entrar. Chinesas, 5 séculos antes de Cristo. As pipas de papel empinadas em nossos céus, que são chamadas também de quadrado, papagaio, cafifa, dependendo da região do Brasil, também teriam surgido na China, cerca de 2 séculos antes de Cristo. Mais ou menos na mesma época teria sido criado o jogo de pedra, papel, tesoura, o famoso Jancampon, que era usado como um método de decisão. Mas a história mais curiosa é a do jogo da amarelinha, que para começar não tem nada a ver com a cor amarela. Vem comigo que a brincadeira já começou. Alívio Infantil apresenta Saber Não Ocupa Espaço. Certamente você já brincou de amarelinha. A gente joga uma pedra, uma casca de laranja, qualquer objeto nas casas riscadas no chão e vai pulando com 1 ou 2 pés, pegando o objeto sem perder o equilíbrio até chegar no céu. A brincadeira foi trazida ao Brasil pelos portugueses, que a chamavam de jogo da macaca, e rapidamente se popularizou por aqui. O termo amarelinha vem do nome francês dessa brincadeira chamada de marelle. O som marelle foi adaptada para amarelo, ganhou o diminutivo e se consolidou como amarelinha. Mas, assim como a pipa, a amarelinha também tem formatos e nomes diferentes nas muitas regiões do nosso país, como macaca, sapata, maré, cancão e até avião. Isso sem contar todos os nomes nas mais variadas línguas, já que crianças brincam desse mesmo jogo em praticamente todos os lugares dos 5 continentes. A origem do jogo é incerta. Alguns remanescentes de vasos da Grécia Antiga mostram crianças num jogo similar. Uma exibição sobre jogos infantis de 2002 em Quebec, no Canadá, indicou que a amarelinha aparecia em inscrições em tumbas egípcias e que talvez sua origem remetesse à China, mais de 2000 anos antes de Cristo. Outras versões indicam que a amarelinha existia na Índia pré-histórica e estava na lista de jogos proibidos por Buda. Outra possibilidade é que o jogo de amarelinha tenha surgido na Bretanha, nos tempos do Império Romano, e que ela tenha sido usada originalmente como treinamento militar. Os soldados romanos, com o uniforme completo, faziam exercício no desenho riscado no chão com 30 metros de comprimento. Agora imaginem os soldados romanos com armadura, espada, capacete e escudo, pulando os quadradinhos e indo do inferno ao céu. Aliás, por causa dos números e dessas marcações de céu e inferno, há quem acredite que a amarelinha tenha sido inspirada no livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Porque no livro, assim como no jogo, a personagem sai do purgatório, atravessa 9 mundos e vai em busca do paraíso. O que fica de tudo isso é que é intrigante pensar no quanto os seres humanos são parecidos. Há algo de poético na ideia de crianças no Egito Antigo, na Roma Antiga, em tempos remotos, no Oriente, brincando de bolinha de gude, de cabra cega, de pique-esconde, de cabo de guerra, empinando pipas e riscando o chão para pular a amarelinha, exatamente como muitas crianças estão fazendo agora, brincando em algum lugar do mundo. Bom, a brincadeira estava boa, mas por hoje fica por aqui. Lembrando sempre que saber não ocupa espaço. O oferecimento Alívio Infantil. Bem, esse foi o nosso momento lúdico, uma pena que não tenha passado a imagem. E agora vamos dar início à nossa reunião oficial. E solicito a todos
Damos início à 24ª reunião ordinária virtual do Rotary Club Rio de Janeiro, Rio Comprido Vesper, do Distrito 4.571, no período 2021-2022. O lema do atual período é Servir para Transformar Vidas. Agradeço muitíssimo a presença de todos, solicito aos nossos convidados que se identifiquem no chat e, por favor, que todos mantenham os seus microfones fechados para o regular andamento da reunião. Eu convido a nossa companheira Silvane... não, perdão. Vamos ouvir o hino nacional. Perdão, senhores, vou interromper. O compartilhamento do meu Zoom hoje não está bom, está com algum problema. Peço perdão a todos. Silvane, você poderia, por favor, fazer a oração? Boa noite a todos. Oração do Rio Comprido, Satélite Vesper. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros, para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir, sem olhar a quem. Hoje, agora e sempre. Amém. 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 Obrigada, Silvane. Obrigada. Eu, nesse momento agora, eu ia compartilhar com vocês um pequeno vídeo que foi feito pelo nosso companheiro José Cândido, mostrando a manta térmica e solicitando que os companheiros arrecadassem caixas de leite, caixas de suco para nós. Mas, considerando como está a minha internet hoje, eu acho que vai ser um problema, então eu prefiro não correr o risco. Eu vou convidar o companheiro José Cândido para ele fazer o protocolo da reunião de hoje. E, por favor, Cândido, aproveite e fale do projeto que você tomou conta hoje, tua parte hoje do projeto. Muito bem, boa noite a todos. Na tribuna virtual, diretor de protocolo, José Cândido Gonçalves da Costa, classificação médico ortopedista, associado representativo do Rotary Club Satélite de Rio de Janeiro, Rio Comprido Vesper. E, neste momento especial, saúdo a todos os companheiros dos demais clubes presentes, os companheiros do Vesper, amigos presentes, a nossa querida Luciana Salvatore, que hoje vai trazer uma experiência de vida vivenciada no Líbano, na Jordânia, mostrando, assim, a força da mulher refugiada. Hoje, no dia 2/2/22, um dia de companheirismo, realmente, pudemos visitar a Santa Casa Misericórdia com o venerável mestre Paulo César Zamboni, que é nosso amigo e muito presente e habitué nas nossas reuniões, e levamos mais ou menos 45 caixas de medicações, diversos sacos plásticos com muitos remédios, totalizando uma média de 8.500
caixas de amostras. Então, foi muito interessante, porque a Santa Casa vem passando por dificuldade. Inclusive, o irmão João Pedro me pediu se nós poderíamos conseguir máscaras, porque eles estão tendo dificuldade com máscaras. Um tipo de máscara especial que a vigilância sanitária, como é uma área lidando com pacientes, exigiu que os seus funcionários tivessem. Então, eu vou tentar pedir qual foi a máscara, o modelo, e ver o que a gente pode conseguir para ajudar a demanda necessária, pelo menos por um tempo otimizado. Bom, hoje estamos felizes pela presença da nossa querida Zé Leraldi, nossa governadora assistente, nossa muito querida amiga, e também manifesto a situação extremamente favorável do Rotary, que são a confecção das mantas térmicas, que vem tendo um sucesso muito grande, uma adesão muito grande de pessoas que estão nos fornecendo caixas de leite que são devidamente abertas, lavadas, para depois, então, costuradas em bloco e feitas com arremate, se transformam numa manta térmica para a população de rua. Tem sido fabuloso o trabalho iniciado pela nossa presidente Patrícia Magalhães Magluta, que fica aqui os meus cumprimentos em nome de todos os companheiros pela iniciativa e pelo sucesso que vem fazendo. Nesse momento, então, passo a palavra à nossa presidente para dar sequência à nossa reunião. Obrigado. Obrigada, Cândido. Mais um projeto que a gente vai estar tocando no próximo sábado. Nós fomos convidados pelo Léo Mota, que é aquele ex-morador de rua, e por um outro grupo chamado... Me ajuda, Jorge? Alguma coisa Quântico, que eles fazem distribuição de café da manhã lá na Cinelândia. Então, eu convido... Como é que é o nome, Jorge? Agora me fugiu o nome. Alguma coisa Quântico. Nós vamos fazer a distribuição de cafés da manhã lá na Cinelândia. E nesta ocasião, o Rotary Satélite Vesper vai estar colaborando, entregando a 2 casais que são moradores de rua aparato para trabalho. Nós vamos dar a eles caixas de isopor e fornecer um pack de água, um pack de guaravita, para que eles possam começar um trabalho à venda disso e fazer um fluxo de caixa. Tomara que eles tenham discernimento para dar andamento nessa doação do Satélite Vesper. Então, quem quiser comparecer comigo lá no sábado, a gente pode combinar e a gente marca um lugar e hora e tudo. Bem, eu passo, então, agora a palavra para a nossa secretária Neide Benchimol, para a Secretaria da Noite. Neide, com você. Obrigada, Patrícia. Muito boa noite a todos. Na tribuna virtual, Neide Benchimol, associada representativa do Rotary Clube Satélite de Rio de Janeiro, Rio Comprido Vesper, ocupando a classificação empresária no atual período 2021-2022, na função de secretária. Notícias do nosso clube e distrito. Hoje, às 20 horas, o Rotary Clube São João de Meriti e Vilar dos Teles tem palestra intitulada Como Vejo o Rotary Hoje, proferida por José Nelson Carrozino Filho, governador do Distrito 4.570, no período 2007-2008. Na próxima semana, nosso clube enviará carta ao novo presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Mercado de São Sebastião, objetivando angariar doações para fortalecer nossas ações sociais. Hoje é aniversário da nossa companheira Renata Andrade, para a qual desejamos muita felicidade, saúde, paz, sucesso e prosperidade. Datas comemorativas. Hoje é o dia de Nossa Senhora de Navegantes, dia de Iemanjá, dia do agente fiscal. É importante antecipar que no dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer. O Dia Mundial do Câncer foi instituído em 2005 pela União Internacional para o Combate do Câncer, UICC, objetivando conscientizar as pessoas sobre a doença e a importância de sua prevenção e diagnóstico precoce. Aproveito a oportunidade para desejar a todos uma noite maravilhosa, alegre, com muito conhecimento,
e a adquirir e boas energias. Muito obrigada. Com a palavra, a nossa presidente, Patrícia Magalhães Magluta. Obrigada, Neide. Luciana, você está aí? Está com a imagem meio congelada? Gente, eu já peço logo desculpa, eu estou em Belém e aqui a internet é realmente um desespero. Não, tá bom. Aqui chove, não tem internet, é um negócio assim, mas tudo bem, estou aqui. Tá, então tá Em bom. teoria, é a melhor internet que eu posso ter. Tá, eu vou te colocar como co-anfitriã para você poder compartilhar, tá? Bom. E eu vou fazer a apresentação da Luciana. Vou aqui pelo currículozinho que ela me apresentou. A Luciana é documentarista pela Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro e está à frente da produtora Movimenta Filmes, onde desenvolveu projetos como a websérie Temperos Sem Fronteiras, Força, Mulher e Refúgio, e o curta-metragem Mulher em Travessia, exibido nos festivais de Filmwork de 2017 e o Etnográfico de Recife em 2017 também. A obra, em 2016, compôs o seminário sobre violência contra a mulher, realizada pelo Acnur e Caritas, Arquidiocesana do Rio de Janeiro, garantiu a sua presença nos eventos da universidade como o UERJ, o FRJ e PUC do Rio de Janeiro. Responsável por criações, campanha da Caixa Cultural sobre o Outubro Rosa, em 2018, vídeos para a formalização da ONG no site Não Me Calo, eventos no SESC de São Paulo e o SESC de Presidente Prudente, como produtora da banda Bomoko, com componentes africanos e refugiados no Rio de Janeiro. Assim, como diretora do Insta-série Mães Reais, produz e apresenta também o podcast Artesã Nata, braço multimídia do projeto Mãos que Transformam, uma exposição de artes inéditas sobre as mulheres artesãs cariocas. Já marquei o podcast para seguir, amanhã de manhã estou ouvindo. Bem, Luciana. É muito legal. Luciana, o palco é seu. Eu já tive o prazer de assistir essa apresentação, que eu fiz o convite de trazer ao meu clube, porque é muito marcante esse seu depoimento. Então, eu quero compartilhar, você, minha amiga, compartilhar com os amigos do clube. O palco é seu, Luciana. Obrigada, gente. Bom, primeiro assim, olha só, isso é um bate-papo. Vocês podem me perguntar a hora que vocês quiserem, tudo que vocês quiserem. Isso é uma conversa, né? Eu acho que a vida é experiência e as experiências que eu tenho, elas sempre são muito humanas. E é isso que faz a diferença, né? Na verdade. Quando eu me interessei pelo... Eu falo sempre de mulheres, assim, o meu tema maior é sempre a força feminina, seja ela onde ela estiver, né? Tanto que eu falo aí das artesãs, né? Enfim, os homens que me desculpem, mas as mulheres têm uma força que eu acho que homem nenhum nunca vai conseguir entender. E talvez isso seja uma força uterina mesmo, né? Eu ouvi isso de uma mulher africana, e é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Acho que uma mulher, para salvar um filho, ela é capaz de fazer qualquer coisa. As mais loucas, as mais sérias, enfim, né? E a gente entende isso, parece que nas células. E aí, quando começou a grande crise dos refugiados, pelo meu jeito, vocês conseguem perceber que eu sou uma mulher um pouco inquieta, né? Um pouquinho inquieta, sim. Eu precisava entender aquilo. Eu tinha que conseguir compreender o que estava acontecendo no mundo. Eu já tinha viajado para a Nigéria, especificamente, algumas vezes. Né? O meu passaporte é quase, né, assim, de uma terrorista, a pessoa que vai para o Líbano, para a Jordânia, para a Nigéria, para Israel. Você fala assim, pelo amor de Deus, mulher, para de ir para um lugar esquisito. Né? Assim, e eu via coisas que eu falava assim, eu preciso ir nesse lugar e entender essas pessoas, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo, porque era muito difícil para mim, né, conseguir compreender, às vezes ainda né, a maldade humana, essa
a não aceitação do outro. Hoje eu tenho uma visão sobre o refúgio muito mais ampla, e eu consigo compreender a grande dificuldade que isso é, tanto para o refugiado quanto para o governo. É desesperador, é um problema realmente muito grande, porque o refugiado, claro, você tem misturado com pessoas, muita gente de bem, muita gente que não é de bem, como em qualquer lugar, né? E você tem um governo que precisa proteger os seus e ser humano o suficiente para aceitar os outros. Então, como você faz esse balance, né, entre ser humano, ser justo? Então, assim, é realmente uma crise muito grande e muito grave. Então, dito isso, eu vou botar aqui a apresentação para vocês. Vamos ver se eu consigo, ver se vocês conseguem ver meu desktop aqui. Estão vendo? Deixa eu botar aqui no começo para apresentar. Vamos falar sobre essas mulheres, né, tão fortes assim. Eu vou minimizar vocês aqui no cantinho, que é para não ficar atrapalhando, tá? Eu não sei como é que está aí na tela de vocês, mas se tiver alguma coisa errada, vocês me falam, tá bom? Essa imagem, vocês vão entender depois, é uma imagem de Sidom. Sidom é um campo de refugiado no Líbano, que era uma universidade abandonada, e hoje é esse campo de refugiado. Assim, na verdade, eu vou passar um vídeo para vocês que tem no final, que tem uma das imagens mais lindas e mais fortes que eu já vi na minha vida, que são essas mulheres. Elas estão chegando da lavoura, especificamente, né, nessa entrada em Sidom. Então, vamos lá. Eu vou dar assim, um ligeiro panorama de como é o refúgio, da situação do refúgio hoje no mundo, para a gente conseguir entender o que acontece com essas mulheres, né? Você tem hoje, isso é um dado atual, de 2020. Por quê? Os relatórios da ONU, eles sempre saem de 2 em 2 anos. Então, o mais novo que a gente tem, né, catalogado e todas, é o de 2020. E aí você tem que existem 82 milhões de pessoas migrando pelo mundo. E quando a gente fala migrando, eu não falo só do refugiado, porque você tem migração forçada, né? Claro. Você tem a migração interna, você tem o refúgio, você tem o asilo, você tem o cara que é apátrida, e que é outro problema sério, né? Esses todos... Tem alguém com o microfone aberto aí. Quer me perguntar alguma coisa? Desses todos, a gente tem que 26 milhões são refugiados. É o maior índice de refugiado que já existiu na história, assim, né? É assustador. Isso cresceu muito drasticamente depois da Venezuela, depois de 2019 também. Desses, você tinha, por exemplo, né, falando só das mulheres, para a gente entender como cresceu o refúgio feminino. Em 2014, a gente tinha 30% de mulheres solicitando refúgio. E aí eu não estou nem falando se elas estão sozinhas ou se elas estão acompanhadas dos maridos e das famílias, tá? Em 2015 era 40%, em 2016 chegou a 50%, em 2017 isso chegou a 55%, sendo que 12 milhões, imagina 12 milhões de mulheres e meninas migrando. É muito vulnerável isso, né? Aí você tem, em 2020, isso caiu um pouco, tá? Caiu para 48,1, também um pouco, é quase meio a meio, né? Eu peguei uns dados hoje até da internet. E aí a gente vai ver a idade maior do refúgio é sempre entre 18 e 60. Sempre, sempre, sempre. Que é porque existem as crianças, sim, as mães estão carregando, mas é muito menos quantidade, né? Embora seja um problema muito grave. Na África, ainda existe 54% de mulheres migrando, mais do que homens. Olha que doideira, né? 40% dessas mulheres, elas estão completamente sozinhas ou com seus filhos. E aí podem ser filhos de qualquer idade, né? E elas são muito vulneráveis, muito vulneráveis. Na Jordânia e no Líbano, a gente tem uma maioria síria e iraquiana. No Brasil, agora, claro, a maioria é venezuelana, mas tem Haiti, tem os que vêm da África. Eu conheço congoleses, agora a gente está aí com uma crise, né, com a história do que aconteceu. Então, eu conheço congoleses, conheço angolanos, conheço o pessoal de Camarões, da Gâmbia, mas hoje
tem até sírios, a grande maioria é venezuelana. Era do Haiti e agora é da Venezuela. Eu botei até uns dados aqui para vocês terem, porque depois a Paty compartilha, né, a apresentação e vocês podem guardar isso se interessar. No Brasil, né, a gente tem hoje, pelo CONARE, 28 mil refugiados reconhecidos nas últimas solicitações. Tá? As mulheres estão em 44%. Eu coloquei aqui para vocês terem, ainda mais ou menos numa faixa etária menor, de novo, por causa da crise da Venezuela. Né? Por que esses dados são muito importantes? Porque a gente está recebendo 260 mil refugiados. Isso é uma loucura. Então, você imagina vindo para o teu país 260 mil pessoas que não têm como sobreviver, e no meio delas você tem aí uma população de mais de 40% mulheres. O que acontece hoje, né, eu vou colocar aqui para vocês, é que a quantidade de mulheres grávidas pedindo refúgio está crescendo assustadoramente. No Brasil, principalmente. Isso já acontecia no Líbano e na Jordânia, por causa da guerra, né? Elas estavam preferindo fugir, e agora, com a história da Venezuela, elas estão vindo grávidas porque elas querem ter filho no Brasil. Eu vou botar aqui esse dado para vocês. De 2013, a gente, no Brasil, teve 10 gestantes. Em 2017, já foram 276. O ano passado, só por causa da Venezuela, a gente teve, em janeiro e fevereiro, 383, mas olha 2020, 2.300 venezuelanas grávidas no Brasil, vindo para o Brasil. Por que a mulher começou a migrar mais do que o homem? Por que lá em 2017 esse percentual feminino era ainda maior? Antes, o homem saía e deixava a mulher, porque para ele era mais perigoso ficar, porque ele ia ser usado como soldado, ele ia ser morto, enfim, a guerra influenciava mais esse homem. Só que chegou um ponto em que começou a ficar tão perigoso para a mulher, e principalmente por causa da guerra da Síria, né? Tão perigoso para ela ficar também, que os homens preferiam mandar as mulheres para fora e eles ficarem. Eles queriam salvar as famílias, então eles começaram a tirar as mulheres dali, ou ir com todo mundo, da maneira como eles conseguissem, né? Do que essas mulheres fogem? Eu vou contar para vocês depois umas histórias de algumas mulheres especificamente, vocês vão entender o que eu estou falando. Esse desespero dos homens tirarem também essas mulheres, e por que às vezes elas iam e eles ficavam. Eles às vezes são barrados na fronteira, eles têm que ficar para trás e falar, vai embora porque eu vou ficar. É muito difícil. Quando essa mulher foge, do que ela foge no mundo, né? E a gente olha, e se você reparar, você vai ver que tudo isso acontece no Brasil. Acho que menos a mutilação genital. O resto tudo a gente também vê acontecer dentro do nosso país. Embora todas achem o Brasil um país muito mais seguro, mas muito mais seguro, porque elas vêm de lugares onde não existe lei para a mulher, onde a mulher não abre a boca, a mulher não tem direito nenhum. No filme que eu fiz, né, sobre as refugiadas, elas falam isso. Então, para elas, no Brasil, que existe uma delegacia da mulher, é um lugar, assim, é quase um paraíso. Embora nós, brasileiras, a gente entende que o Brasil ainda é um país que tem muito a galgar com relação ao respeito, com relação à segurança da mulher. Mas aí a gente vai entendendo também que o homem é um fruto do meio. E é óbvio, você só consegue enxergar a sua realidade de acordo com o meio que você está acostumado. Elas estão acostumadas com uma coisa muito pior do que a nossa. Isso também ajuda a gente a enxergar o quanto o nosso país já andou e o quanto o país já consegue proteger também as suas mulheres. E a gente precisa pensar nisso e ter orgulho do que a gente já conseguiu, né? Enfim. Então, aí elas fogem da violência doméstica, danos do casamento, né? Muitas são espancadas diariamente. Elas fogem de casamento infantil. A Mariama, que vai aparecer na minha apresentação, casou aos 13 anos, fugiu. Elas fogem de violências na comunidade. Se elas são LGBT, os homens também, no caso, né? Mas tem países onde você vai morrer, onde isso é completamente proibido. Então, elas fogem também por causa disso, né? Fogem de escravidão,
aborto forçado, esterilização forçada, tráfico de gente, né? Tráfico delas mesmas, para tráfico sexual, prisão domiciliar, todo tipo de restrição. Elas fogem da mutilação genital, que acontece na África, infelizmente, né? Da violência sexual, do abuso, do estupro e das guerras. A estatística é quase 1,1, né? Quase 2 entre 5 mulheres sofreu abuso, das refugiadas sofreu abuso. Se você for para a África, essa estatística é maior. No seminário que a gente fez, e eu não sabia, né? Mulheres que eu conheci, mulheres que a gente entrevistou, mulheres que conviviam com a gente, quando elas apresentaram o painel, e foi uma grande briga entre alguns, por acaso, congoleses, e as mulheres que estavam apresentando, todas tinham sofrido abuso. Todas. E os homens, às vezes, não conseguiam acreditar. Ainda tem isso. A discussão entre eles foi porque os caras não conseguiam acreditar. Elas falavam assim, como assim? Não estou mentindo. Uma mulher não mente com relação a isso. Assim, é pesado, né? Ainda mais numa guerra, uma mulher que fugiu. Enfim. Aí eu tenho algumas falas que são muito fortes. Isso é um campo de refugiado no Líbano. Eu vou explicar para vocês como é que se forma um campo de refugiado no Líbano. E elas falam que da guerra, essa era uma professora primária, ela vivia numa casa linda com o marido e os 2 filhos. E agora não existe mais nada na cidade onde ela vivia. A outra falou assim, por que eu saí do meu país? Porque lá nós não temos dignidade, não somos tratados como seres humanos. Eu aprendi que no Líbano, para você formar um campo de refugiado, por exemplo, se eu sou libanesa e eu tenho um terreno, e esse terreno não tem ninguém morando, pode ser na cidade, pode ser no campo, onde quer que ele esteja. Eu vou para o governo e falo assim, olha, meu terreno pode virar um campo de refugiado. No Líbano não existem campos de refugiado oficiais. Na Jordânia, sim, existem os oficiais. No Líbano, não. Então, isso é tudo extraoficial. E aí você tem que ter um libanês responsável, um refugiado responsável. E o que o libanês faz? Ele recebe autorização do governo para alugar aquela terra para os refugiados. E aí ele aluga esses pedaços quadradinhos de terra. A Acnur vai lá, que a Acnur, né, é a parte da ONU que cuida dos refugiados, a UNHCR, e eles dão as tendas. Eles deixam lá tenda, colchão e tal, e se vira. Às vezes ajudam a construir banheiros e 2 ou 3 lugares para tomar banho, e eles têm que pagar aluguel para esse libanês desse lugar. Claro, é um aluguel mais barato, mas para eles tudo é muito caro, porque eles não têm como sobreviver. Os homens são proibidos de trabalhar. Eles recebem uma carteira e você só pode sair e andar pelo país se você tem essa carteira, senão você vai ser preso. As mulheres, de uma forma geral, conseguem subempregos, né? Os homens é muito mais difícil. Eu conheci gente que estava 4 anos no campo, casou no campo, estava tendo filho no campo, e aí, por exemplo, esse filho é o quê? Ele é libanês? Não. Ele é sírio? No momento da guerra também não tem como registrar. Então, você começa a ter outro problema, que são os apátridas. Então, assim, e o cara não consegue sair dali. Às vezes a mulher consegue uma faxina, trabalhar num SEASA, às vezes eles conseguem alguma graninha, se juntam vários e compram um carrinho e fazem alguns fretes ao redor, mas é bem precário, é bem difícil a sobrevivência, né? Quando elas vão para os outros lugares, por exemplo, elas saem do país delas e chegam lá, chegam no Líbano, chegam na Jordânia, ou às vezes até mesmo no Brasil, infelizmente, essa é a verdade, né? O que elas encontram? Preconceito, abandono, violência. Elas fugiram da violência, mas elas chegaram aqui e encontraram violência. Encontram escravidão, encontram aborto forçado, encontram esterilização forçada, encontram tráfico, encontram prisão, encontram exploração sexual. Por exemplo, né, em Rondônia, a gente sabe que as venezuelanas que nunca foram prostitutas, sempre foram mulheres que tinham profissões, muitas vezes elas não têm como sobreviver e elas estão se prostituindo, às vezes, por R$50. É muito triste, mas elas não têm como sobreviver de outra forma. E as que são escolarizadas, porque muitas das africanas e das mulheres árabes, elas não têm escola.
E aí fica mais difícil ainda que elas consigam sobreviver num novo país, né? E aí elas encontram, tem a exploração sexual, a violência, as doenças, as DST, direto, e a necessidade delas se tornarem provedoras da casa, como no Líbano e na Jordânia, onde elas não podem, o homem não pode trabalhar. Na Jordânia é lei, é proibido você dar emprego a um refugiado. Quando tem, é um emprego clandestino. O que acontece? Muitas vezes eles não recebem. Os caras contratam, ele trabalha 1 mês, 2 meses, e quando ele vai pedir o salário, o patrão fala, não vou te pagar, você não pode trabalhar. É escravidão. As mulheres conseguem faxina, às vezes elas conseguem alguma coisa relacionada à comida, mas é muito difícil, muito difícil. Né? Então, mesmo a mulher que nunca trabalhou fora antes, ela imigra para um país e ela fala, e agora? E agora eu tenho que trabalhar. Elas não têm profissão, elas não sabem nada. Então, a gente precisa de várias agências ajudando e amparando isso, para que, a gente fala, são os vários atores humanitários, para que elas possam sobreviver e a crise não fique ainda maior do que o que ela já está. Né? Aí tem a fala da Dana, que é uma refugiada síria, que na Síria você pode morrer um dia com uma bomba que cai, mas nessa nossa jornada de fuga, você também morre um pouco todos os dias. Então, elas têm que ser muito fortes. Com relação a essa história da bomba, quando a gente estava na Jordânia, a gente estava numa ONG religiosa, né? E a gente fez a festa para as crianças, a gente ensinou as crianças a cantarem evidências, a gente fez uma ONG brasileira misturada com o pessoal da própria Jordânia, né? Uma ONG cristã, o que por si só já é um problema num país muçulmano onde é proibido você professar, ou você... Na verdade, é proibido você catequizar alguém para a fé cristã. Então, assim, a gente fazendo festa, estourou um balão. E a gente estava ali montando... Cara, no que estourou um balão, tinha um menininho, ele era tão alegre, tão gorduchinho assim, ele se encostou num canto e ele fez assim. E a gente ficou tão desesperada com aquilo, porque é o mesmo barulho de uma bomba. E isso, para a nossa cabeça, nunca passou na nossa cabeça que isso pudesse acontecer. Mas ele ficou apavorado com um barulho, porque lembrava um barulho de bomba. Né? Por que eles fogem? Se eles encontram a mesma coisa, pela esperança. A esperança é a única coisa que move o homem eternamente, sempre, em qualquer situação da vida. E se a gente parar para pensar, é verdade isso. Né? E eu ouvi isso de uma refugiada, eu ouvi isso da Marelias, ela também está aqui na apresentação, é uma refugiada que eu amo de paixão, ela é minha amiga pessoal, e ela, dando um depoimento para mim, ela falou, a única coisa que você não pode tirar de um homem é a esperança. O ser humano precisa da esperança para continuar andando. Por que eu fiz essa pergunta para ela? Mas tá bom, se é tão ruim ficar e é tão ruim sair, por que sair? Pela esperança. Eu ouvi também que quando você... eu ouvi isso lá, né, na Jordânia. Quando você coloca seus filhos na insegurança de um barco para você fugir, é porque ficar em terra firme é muito mais perigoso. Então, é essa esperança que move tudo isso. Essa foto é em Sidon, né, nessa universidade, está vendo como são esses... São 5 andares, e cada andar tem 2 banheiros, e não sei quantas famílias morando aí. Tinham mais de 900 pessoas quando a gente foi. Quem ajuda? As ONGs, a Acnur, né, que é a ONU, os governos que recebem e os religiosos. E aí, quando eu falo os religiosos, não importa qual é a religião. A religião cristã, né, das várias linhas, não importa qual, ela é uma das que mais ajuda. Porque tem né, o princípio da caridade. E não dá para você pensar em refugiado ou ajuda humanitária, também a gente sabe né, da forma como ela for,
sem que isso aqui exista. Porque tem lugares onde só eles conseguem chegar. Só eles conseguem chegar. As ONGs, o Rotary, a gente sabe que ajuda muito, e em todos os lugares, né? Faz um trabalho maravilhoso, mas se você pegar pequenas, às vezes são pequenos, 2, 3, mas que conseguem ajudar ali toda uma região. É impressionante a mobilização que eles conseguem, e não dá para... Eu confesso que eu tinha um pouco de agonia de misturar as coisas, sabe? Mas eu enxerguei em campo de ajuda humanitária, o quanto é importante isso. E sem esses 4 agindo juntos, nossa, as coisas iam estar ainda muito piores do que o que elas estão hoje. Aí eu vou falar para vocês um pouco sobre essas mulheres que eu conheci. Em Sidom, lá naquele... né? Em Sidom, eu ouvi coisas assim interessantíssimas. Antes de eu falar até das mulheres, eu quero contar umas histórias para vocês. Em Sidom, a gente entrou numa casa, e ela aparece aí, essa senhora, uma casa que nunca ninguém tinha entrado, dos estrangeiros, né? Porque eles dizem que, de uma forma geral, o europeu, eles vão de máscara, de luva, isso não tinha Covid, né, gente? Eles vão de máscara, de luva, ninguém chega perto, ninguém faz nada, e tratam eles como se eles fossem um cachorro sarmento à distância. Aí chega um monte de brasileiro, beija, abraça, joga a criança para o lado, joga bola, enfim, do jeito que a gente é, porque a gente é assim. E aí elas começaram a me explicar sobre o que acontece em Sidom. Então, por exemplo, as mulheres, elas se cotizaram de determinada forma que elas, de 4 em 4, elas limpam os banheiros. Elas limpam esses banheiros, desses 5 andares, elas têm uma lavagem das escadas, que faz parte de uma das imagens mais fortes que eu vi. É um costume sírio, você lavar as escadas. Toda a casa síria, as mulheres costumam se reunir sempre na cozinha, mas porque é um ambiente feminino onde elas podem falar o que elas pensam, longe dos homens, né? Longe de qualquer interferência. É um ambiente de amor, de entrosação. E limpar a casa, cozinhar, fazer os afazeres de uma casa, deixa elas muito felizes porque é uma doação de amor. Então, elas têm esse ritual de você vir do último andar até o mais baixo, ou seja lá como for a casa, você vai jogando água de dentro para fora e vai limpando aquilo. Em Sidom, elas fazem isso todos os dias. Então, elas jogam água de cima para baixo, e aí vem aquela aguaceira por aquela escada, assim, aquelas mulheres jogando essa água fora. E o que elas falaram é que, por exemplo, com relação à limpeza dos banheiros, né? Elas se esmeram muito nessa limpeza porque é a garantia de não deixar os filhos ficarem doentes. Então, a grande preocupação delas é que as crianças não adoeçam. E, por isso, elas fazem todo esse trabalho o tempo inteiro. É muito legal isso. Essa menina, a Ishma, ela tem 5 filhos. Ela é uma mulher muito bonita. Ela é uma mulher interessante, assim, sabe? Ela tem uma vivacidade, ela tem um olhar muito triste, embora um olho muito, muito expressivo. Uma coisa que me incomodou muito, eu não falo árabe, né, gente? Então, eu tinha, às vezes, um tradutor. Quando eu conseguia, eu tinha uma menina que me ajudava, e ela era ótima, uma fofa, mas, às vezes, eu tinha que ter um tradutor homem. E quando eu entrevistei ela, eu tinha um tradutor homem. Eu não queria de jeito nenhum que eu tivesse um tradutor homem, porque elas ficam inibidas de falar, às vezes, essas coisas, né? O que acontece com ela, né? O marido dela era motorista, ela trocou de cidade várias vezes, mas a filha dela foi atingida por estilhaço, a filha dela tinha um probleminha no braço. E aí elas falaram assim, não, vou fugir. Aí eles foram para a Jordânia, onde tem os maiores campos de refugiados do mundo. Você tem Zaatari, Zaatari é uma cidade imensa. Eu passei na frente de Zaatari 2 vezes, quando a gente foi ajudar os beduínos. Eu tive a 15 quilômetros da fronteira da Síria. E aí eu entendi por que Zaatari é um dos maiores campos de refugiado do mundo. Porque ele é quase na Síria. Ele está ali, 15 quilômetros a pessoa anda. 15 quilômetros a pessoa anda de madrugada, quando ela vai fugir. Aí não tem problema, entendeu? Ela consegue, no meio daquele desespero. Então, a gente vai vendo o quanto a proximidade é importante, o quanto a língua é importante.
E aí, como ela é uma mulher muito bonita, eles foram para Záttari e ela disse que ela tinha uma amiga, né, que era casada e tal, enfim, que era a única amiga que ela conseguia ter, e tudo lá é longe, tá? O banheiro é longe, a cozinha é comunitária, cada um tem mais ou menos a sua tenda, recebe umas coisinhas da Acnur, e aí ela estava passando para ir no banheiro e ela ouviu o marido dessa amiga dizendo que ia botar fogo na tenda dela, porque queria que o marido e o filho dela morressem, porque queria ficar com ela, porque ela era uma mulher muito bonita. Depois dela já quase ter sido violentada no caminho, né, para o banheiro. E ela era uma mulher muito moderna, tá? Ela andava sem véu, e o marido dela super tranquilo. E ela, quando entrou no campo, ela já começou a botar o hijab, porque ela falou, aqui não dá. Aí ela já começou a se fechar, e aí eles decidiram fugir, sair de Záttari. E eles saíram de Záttari e foram para... Eles são ajudados por essa ONG, né? Que é da família Aziz, se alguém quiser seguir nas redes sociais. O Homero é um pastor, essa ONG é da família Aziz, e eles são muito, muito corretos, eles fazem um trabalho lindíssimo, né, ali para o pessoal da Jordânia, na área de Furreis. E ela hoje trabalha como faxineira, porque o marido dela não pode trabalhar. E ela se converteu ao cristianismo, que é um segredo secreto, assim, né? Porque se alguém sabe, ela pode ser presa. Então, nenhuma das amigas sabe, nenhuma das outras mulheres sabe, ninguém sabe. Mas ela se converteu ao cristianismo. Aí você tem a Adra cortou meu cabelo lá. Elas fazem... O que essa ONG faz? Né? Vamos pensar que essas mulheres não têm profissão nenhuma. Elas ficavam em casa. Então, essa ONG, eles têm um projeto que eles ensinam às mulheres algumas profissões. Eles ensinam culinária. Então, se você faz bolo, brigadeiro, torta, você consegue vender para fora. Em qualquer país onde você esteja, você pode, nem que seja vender na rua. Né? Eles ensinam costura, eles ensinam bordado, eles ensinam artesanato e eles ensinam toda a parte de cabeleireiro. E a Adra era a melhor aluna. E aí ela cortou meu cabelo aqui curtinho, quando eu estava na Jordânia. Foi muito legal. Ela ganhou o primeiro lugar, elas tiveram tiveram curso, tiveram certificado, tiveram prova, e a gente, quando foi, doou vários materiais de cabeleireiro para elas, né? Eram 5 mulheres todas. E o sonho dela sempre foi ser maquiadora. O nome do projeto chama Gera Mais, o projeto das mulheres, né? E elas se encontram todos os dias de manhã, e aí elas têm uma roda de conversa onde as mulheres podem se abrir, onde elas podem falar, onde elas podem chorar juntas, onde elas podem estar juntas, porque elas precisam do apoio uma da outra. Eles doam roupa, a gente levou várias roupas, eles têm um container de roupa, eles doam colchão, eles fabricam móveis, porque a pessoa chega absolutamente sem nada, né? Ela fugiu 2 vezes, mas ela conheceu o marido dela no refúgio, numa casa onde moravam 22 pessoas em 2 cômodos. Então, imagina o que era isso, né? E ela sempre disse que a força dela era porque ela queria, primeiro, aprender tudo, segundo, porque ela conheceu o homem da vida dela, apesar de tudo que ela viveu, ela conheceu esse homem. Então, ela se sentia hoje, né, depois que ela aprendeu tudo, ela falou que ela hoje era uma pessoa muito melhor do que o que ela era quando ela estava na Síria, porque ela sabia que ela tinha como superar todas as dificuldades e além de ter conhecido o amor da vida dela, né? Ela queria engravidar, enfim, o sonho deles era ir para a Austrália. A Isna é iraquiana, lá tem muito iraquiano da parte do Paquistão, enfim, tem lá as brigas, né, entre as tribos, e ela era viúva com 3 filhos, o marido dela não resistiu, ele ficou diabético, ele teve vários problemas, e aí ela estava sozinha e mandou a filha primeiro, né? Ela ficou desesperada, não tinha como fazer, mas ela mandou a filha para cá, porque ela tinha uma irmã, para cá, olha eu, para a Jordânia, né? Ela tinha uma irmã já morando na Jordânia. E aí depois ela conseguiu vir, né? Foi para a Jordânia para conseguir ficar a família inteira. Mas ela trabalha
na ONG, ela trabalha lá na igreja, ela ajuda todos os refugiados que estão chegando, e ela era uma mulher que se achava muito frágil. E a gente conversando, ela foi me mostrando tudo o que ela passou. Eles mudaram de cidade 5 vezes, a história do marido, a casa, morar numa casa com um monte de família, a casa caindo bomba, tendo que passar para outra casa. E aí ela foi me contando e eu fui olhando para ela e eu falei assim, Osná, mas você tem noção? Porque na verdade, ela é muito sofrida de viver sem o marido, porque isso é muito difícil, né, para a mulher árabe que não está acostumada a tomar decisões. E aí eu falei, Osná, você não tem noção de como você é forte, de como você conseguiu sobreviver a isso tudo? Eu estava com uma outra menina, uma menina também que tinha sobrevivido a muitas coisas, de 25 anos, que estava fazendo a nossa tradução. E aí ela ficou me olhando assim, sabe? Ela ficou parada me olhando muito tempo. E aí ela falou assim, verdade, eu sou forte e eu não sabia. Mas a minha força vem de Deus. E aí a gente entende também que no Oriente Médio tudo é religião. Absolutamente tudo. A religião é uma coisa extremamente forte. E aí não importa qual é a religião, mas ela é uma coisa extremamente forte, sabe? Muito mesmo. Eles têm uma fé inabalável de qualquer uma das religiões que lá existem, né? Mas o bonito da nossa conversa foi eu ter conseguido colocar no coração dela a mulher forte que ela era. E que ela já era há um tempão e ela só não conseguia se olhar porque ela não estava acostumada a se enxergar. São mulheres que, apesar de terem essa força de sobreviver a tudo, às vezes elas não se olham dessa forma, porque elas sempre tiveram um homem do lado delas. Eu conversei com a Silvia é uma menina que a irmã preferiu ficar na Síria e ela foi para o Líbano, e ela estava falando assim, as minhas amigas acham que eu sou muito forte, mas eu entendo que eu não sou forte, eu só consigo tomar decisões sozinha, porque uma mulher árabe, de uma forma geral, não foi acostumada a pensar. Muitas não podiam nem estudar, quem dirá pensar. Então, o homem pensa por elas. E aí, às vezes, elas não se achavam fortes. E elas começaram a ter que enfrentar tudo que o refúgio traz e também a se olhar de outra forma, falar, não, peraí, eu dou conta. Não era o que eu queria, né? Mas eu dou conta. E aí, ali nessa refugiada síria, ela disse que quando você é deixado sozinho, você tem que quebrar os seus limites e fazer as coisas acontecerem. Se ficar fraco, você está perdido. Não há escolha. Você tem que ser forte para se defender e defender os seus filhos e a sua casa. Mesmo que a sua casa seja estrada, elas vivem para defender a família. Ai, olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, que amor por essa mulher. Essa foi a família que a gente entrou em Sidom, na casa deles, depois de 4 anos. Os únicos estrangeiros que entraram, estava eu, uma amiga minha que também faz documentário, ela mora em BH, um amigo nosso fotógrafo, e um árabe imenso, de quase 2 metros de altura, que é um dos homens mais doces que eu conheci na minha vida. Então, ele traduzia do árabe para o inglês e a gente ficava nessa conversa, né? Ela passou pela fronteira para o Líbano. O filho ficou para trás, a nora dela estava grávida, e ela veio, o marido, a filha, o filho, e o filho ficou, porque os soldados pegaram ele na fronteira e falaram assim, ele não vai. E ela estava 3 anos sem ter notícia do filho, e ela tinha acabado de conseguir uma autorização para voltar para a Síria, só para tentar falar com o filho dela. Então, assim, ela chorou muito, 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 muito. E ela falou para a gente, foi ela que, né, eles contaram toda a história de como os europeus tratam as pessoas no campo, enfim. E aí ela falou para a gente que, no fundo, o maior desespero deles era porque ninguém se importava. E a nossa conversa toda começou a se pautar exatamente em mostrar para ela que a gente se importava, né? Porque o que a gente disse para ela foi: a gente não pode mudar a sua situação,
A gente não tem o que fazer para mudar a situação que vocês vivem, mas a gente está aqui porque a gente se importa. A gente veio aqui para poder oferecer amor, carinho, alguma atenção. E às vezes é só isso que eles precisam. Além, claro, vamos lá, tem a sobrevivência? Tem, mas existe uma sobrevivência emocional que essas pessoas precisam, sabe? Elas precisam sentir que alguém no mundo está olhando por eles. Porque tamanho desespero, enfim, né? Aí tava lá, a criança estava lá, ó, a netinha dela, que é a coisa mais bonitinha do mundo. E, enfim, e foi muito emocionante, sabe? Quando eu falo com a Silvinha Castro, essa minha amiga de BH, ela fala assim, Lu, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu falei assim, eu sei. E o que a gente se abraçou com ela, e o que a gente chorou e tentou de dar amor para essa mãe, né? Que o sonho é encontrar o filho de novo. Ela não sabia se ela ia conseguir encontrar esse filho. Aí a gente tem essa família, a família Mustafa, é tão legal, tão legal. Bom, primeiro que tinha a sobrinha deles, foi a criança mais linda que eu já vi na minha vida. E, assim, se eu pudesse, eu trazia comigo. Ainda tem isso, né? Porque a gente se apaixona tão perdidamente, porque eu me apaixonei pela Feiruz, assim, de uma maneira que não sei nem explicar. Tem fotos minhas com a Feiruz que as pessoas achavam que eu era mãe dela, assim, de tão agarrada que ela... E ela não me largou desde o primeiro dia que ela me viu no campo, ela não me largou. Eles estavam no Vale do Bekaa, no Líbano, em Cabelias, e ela tem uma família linda, o marido... 4 filhos, um filho mais velho, que infelizmente ficou gago devido aos bombardeios, não consegue emprego de jeito nenhum, porque como ele é mais novo, ele tinha 18 anos, né? Ele podia conseguir fazer bico, mas ele não consegue por causa da gagueira. E aí o que ela faz? Ela debulha ervilha. Ela conseguiu debulhar ervilha, ele cata as ervilhas, o pessoal do Ceasa também dá caixotes e caixotes de ervilha, e ela passa as tardes debulhando essas ervilhas para ganhar algum dinheiro e sustentar essa família. Embora ela não fale uma palavra de inglês, a gente não fale uma palavra de árabe, ela disse que o dia mais feliz da vida dela, desde que ela chegou no campo, foi o dia que a gente sentou para debulhar a ervilha com ela. Éramos 4 brasileiras da família dela, a gente dançou, a gente cantou, e a gente ficou horas debulhando ervilha, né? A família dela, a gente tentou trazer a família dela para o Brasil, né? Assim, a Mariana Serra, que é da Volunteer Vacation, estava tentando conseguir, não conseguiu. Feiruz, a família da Feiruz foi para a França até. Eu hoje não sei como é que eles estão, mas olha como é engraçado, né? A gente fez uma reunião, todo mundo sentado na tenda, conversando, e aí ela falou assim, mas eu tenho muito medo do Brasil. E lá o Hyde, né, aquele homem de 2 metros de altura, aquele árabe maravilhoso, que chorava quando falava, chorava, traduzindo para a gente. E ela falou assim, eu tenho muito medo, porque me falaram que lá as mulheres andam nuas. As mulheres vão querer o meu marido. E a gente, para tentar explicar para ela, porque andar de short, você está andando nua, né? A gente lá anda o tempo inteiro de camiseta comprida, legging, camiseta que cobre a bunda, não pode ser mais ou menos, tem que cobrir. Então, na Jordânia é manga comprida, no Líbano não precisa, mas assim. Então, o medo dela é porque a cultura era tão diferente. E aí a gente ficou para explicar para ela, falou assim, olha, qualquer lugar que você vá migrar, você vai ter um choque cultural, vai ser diferente. O que não quer dizer que as mulheres querem o seu marido. Elas só são diferentes. Então, assim, a mulher ainda tem que lidar com isso. Ela vem de um lugar onde a mulher é muito oprimida. Não mostra o cabelo, não mostra a perna, não mostra isso, não mostra aquilo. E aí você vai para um país onde, você imagina, as mulheres estão de biquíni na praia de Copacabana, sabe? Na praia do Leblon. Isso é inimaginável para elas, da forma como a gente vive aqui. Então, elas também têm muito, muito, muito medo disso, né? Muito. Mas é uma família linda, 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 linda. Eu tenho histórias assim de várias famílias que eu vi lá. E aí, antes até de falar da Mariama, porque a Mariama é africana, quando a gente vai para um campo de refugiado, que basicamente é uma grande favela, né? E mesmo se você vai para Zatari, embora ele seja organizado pela ONU, pela Acnur,
ele é imenso, ele tem milhões de problemas, e é uma cidade com todos os problemas de uma cidade. As pessoas morando em tenda. Então, tudo é muito difícil, né? Mas os campos, esses, principalmente do Líbano, e os que não são oficiais da Jordânia, eles são grandes favelas, grandes favelas. Só que quando você entra, e eu entrei em várias tendas, eu conversei com várias famílias, você começa a entender a diferença que faz uma família bem estruturada que tem amor e uma família que não tem. Você começa a entender a diferença que faz valores fundamentais, valores humanos mesmo, sabe? De empatia, de respeito, o entrosamento daquelas pessoas. Eu comi 2 dias no chão de uma tenda, e ele era homeopata na Síria. Então, era o avô, tinha o genro, o filho ficou na guerra, também não pôde vir, aí tinha as 2 filhas, tinha a nora, tinha um monte de criança, enfim. E eles fizeram 2 dias quase que de banquete para a gente, assim, porque tinha legumes, tinha pão, tinha pasta de grão de bico, isso para ele, imagina, a gente está falando de refugiados que não tem grana, né? E eles queriam, porque queriam que a gente comesse com eles. Então, sentamos no chão da tenda, comemos com eles. E era uma família com tanto amor, sabe? Assim, com tanto amor. E ele, claro, ele era o chefe daquela família, não importa, e não importava o genro. O genro também é meio que... existe um sistema, né? O genro ficava ali, ele mandava. Mas a maneira como ele tratava aquela família, com tanto amor, com tanto respeito, e assim como outras, né? E aí você olha e a gente começa a entender realmente a diferença que faz, porque uma tenda tem luz, outra não tem. Aí você entra em tendas, luz, né? É um brilho que você não sabe explicar, onde você se sente bem, independente dali não ter nada, e você está sentado num chão de terra, comendo um pão que está no chão de terra, sabe? Eu comi legume cru, que eu não sei nem como é que foi lavado, nem se foi lavado, e vamos nessa. Todo mundo ficou lá doente, eu não fiquei, tá tudo bem, sabe? Você começa a ver o mais importante da vida. O mais importante da vida são os valores humanos. Esses não podem ser perdidos nunca, 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 nunca. Enfim, foi um grande aprendizado que eu tive, né, no Líbano. E aí a Mariama, que tá no filme, ela é da Gâmbia, ela... Aí, ó, tá vendo? Ela casou aos 9 anos e parou o casamento aos 13. Então, você imagina o que é uma mulher aos 9 anos ser oferecida em casamento. E ela falou assim, eu não tenho raiva da minha mãe, porque ela me deu o melhor que ela podia. A mãe dela era viúva, não tinha dinheiro. E como que você faz para sobreviver num lugar, né? Você oferece sua filha em casamento porque é a tradição. Então, a gente também, como agente humanitário, ainda tem isso, porque existem lugares onde tem tradições que para a gente são inimagináveis, e você não pode entrar de sola. Você tem que ir tentando para não criar conflitos maiores, e ir explicando, e ir mudando, e ir mostrando, enfim. Né? Ela, aos 12, já era mãe da filha, e ela só queria estudar, 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 e ela saiu da escola. E aí a Mariama conseguiu sair desse casamento, ela conseguiu voltar para a escola, mas ela era absurdamente hostilizada, porque ela era uma mulher casada, tinha sido casada com filho, como que voltou para a casa da mãe, enfim. Né? Ela hoje está no Brasil, ela é uma mulher incrível, incrível, ela dá aula de inglês, ela tem o abraço comunitário, tem algumas ONGs que ajudam, né? Ela é professora, e o sonho dela é ser atriz, ela já fez, inclusive, uma minissérie na Globo, ela é muito querida, ela conseguiu trazer a filha dela, a felicidade dela quando ela trouxe a filha dela foi um negócio assim, e hoje ela sustenta a família dela na Gâmbia. O que acontece? Quando eles conseguem fugir, as mulheres, a única coisa que, se elas não estão com o filho no braço, elas querem trazer o filho de qualquer maneira. Ela não sossegou enquanto ela não trouxe a filha dela. Eu falo um pouco delas para vocês entenderem que não faz diferença onde a mulher está. Ela passa pelas mesmas coisas. Ela vai ter... É incrível como as experiências se repetem. Os traumas se repetem. Os desesperos se repetem. Né? E a Mariama fala uma coisa... Ela é uma mulher muito alegre.
E ela diz que uma história triste não define ninguém, mas que ela pode motivar, pode trazer mudança. Então, hoje, eu quero inspirar muitas meninas aqui na África a encontrarem o seu valor e a saberem que você cai, mas pode levantar e seguir. E ela dá muita palestra em várias escolas municipais e estaduais no Rio de Janeiro. Muita, muita, muita palestra. O pessoal do Caritas sempre chama a Mariama para dar palestra, porque é isso que ela quer mostrar, que existe um futuro, é a tal da esperança, né? A Sagrace é uma cantora incrível. Bom, ela já cantou com a Lolan, né? E ela que descobriu, a Lolan descobriu a voz da Sagrace, ela é do Congo. Ela saiu por causa da guerra, ela hoje tem filhos brasileiros, né? Ela teve um primeiro filho que faleceu no Brasil, e depois ela já tem um outro menino, ela tem uma filhinha mais velha, que é uma fofa também, Sophie. E ela trabalhou, ela costura divinamente, e assim ela conseguiu sua sobrevivência. Mas a voz dessa mulher é um negócio, assim, um negócio. Como elas cantam muito na igreja, né? Então, e ela sempre disse, essa gata falou assim, nos piores momentos eu cantava. E ela canta muito louvor. Ela fala, nos piores momentos eu só queria cantar, e cantar, e cantar. E ela faz parte da banda Momoko, né, que já participou de algumas coisas, já apareceu na Globo também, foi onde fizeram esses shows no Sesc, enfim. E ela sobrevive de costura e cantando. A Maria Elias, que é venezuelana, ela veio para o Brasil e montou um buffet chamado El Oaxaca. Foi ela que falou sobre a esperança, que você não pode tirar a esperança de uma pessoa, né? Ela era técnica em computador, trabalhava com a parte toda de TI, e aí ela veio para cá e não conseguiu. Mas como ela é de origem libanesa, o que ela fez? Ela falou, vou cozinhar. Hoje, o que a Maria Elias faz? Ela tem 2 projetos, um para ensinar e recolher as refugiadas que vêm, ela ensina culinária para essas pessoas, e o outro que ela distribui comida para a população de rua, porque ela diz que ela foi muito ajudada no Brasil e que é obrigação dela ajudar os outros, né? E aí, assim, ela é uma mulher super doce, ela tem uma família ótima, o marido ajuda ela. O marido dela saiu da Venezuela antes da crise maior, ela veio para cá em 2016, no iniciozinho, porque ele descobriu esquemas de corrupção e eles começaram a ser ameaçados de morte. E ela mudou de cidade algumas vezes, mas aí começaram a ameaçar os filhos dela e ela veio embora. Aí ela veio embora e, assim, muitas dessas mulheres, elas são recolhidas na Igreja da Matriz, em Botafogo, porque o Caritas, que é uma instituição religiosa, ajuda esse povo que está chegando, e aí eles têm esse alojamento ali na Igreja da Matriz e ficam. E tem também a Ninibe também morou lá, a Ninibe é colombiana, saiu por causa das Farc. Um dia ela pegou os filhos, entrou no carro, ela e o marido são artistas, eles são pintores, ela também já trabalhou montando marionetes, enfim, numa família que tem uma vertente circense. Ela entrou com os filhos e falou, vamos embora. E veio dirigindo, passando por outros países até chegar no Brasil. E ela trabalha ali na feira de Copacabana. Agora ela está em Saquarema, na verdade, ela está morando em Saquarema. Nessa época ela trabalhava na feira de Copacabana. E a única coisa que eles têm, que eles trouxeram da Venezuela, era o carro. Que durante muito tempo dormiam no carro, viviam no carro. Aí depois o carro começou a guardar os pertences dela. E, por exemplo, na rua, o que ela diz é que ela era completamente hostilizada por todos os artistas da praia de Copacabana, porque ela não era brasileira, né? Então, são as coisas assim que eles têm que enfrentar no todo dia. Mas a Ninibe fala que hoje também ela é uma mulher muito, muito melhor. Quando o depoimento dela no Força Mulher e Refúgio, ela fala que ela era uma mulher muito fútil e que ela entendeu que o mais importante da vida, estarem todos juntos, estarem todos vivos, e isso é uma coisa que você ouve de todas as refugiadas. O que é mais importante para elas? Garantir a família.
Então, é estarem juntos, conseguirem sobreviver juntos, elas se movem pela família, né? E aí a gente vê o que todas essas histórias têm em comum. Quem ajuda. E, principalmente, outras mulheres. Existe uma força em redes femininas, que é uma força muito grande. Redes femininas, elas são como... quase um bote salva-vida que ninguém vê. É uma coisa invisível, mas o quanto as mulheres se ajudam. Essa história de que mulher não é amiga de mulher, isso é mentira. Alguém colocou isso na cabeça das mulheres ali, talvez para minar essa força tão grande. Porque nos piores momentos, uma mulher vai sempre para sua melhor amiga. E uma mulher entende o que a outra está passando. Então, elas se ajudam naturalmente. Naturalmente, elas se ajudam. A gente, quando foi para a Jordânia, a gente entendeu que não existe, né, essa sobrevivência sem sonho, esperança, fé, solidariedade, amor, amizade e, principalmente, essa sororidade feminina, que tanto faz uma pela outra. Porque uma mulher é capaz de dividir a comida do seu filho para o filho da outra também não passar fome. A gente criou um projeto, quando foi para a Jordânia, chamado Sisters of Humanity. O que fez esse projeto, né? Eu peguei as mulheres refugiadas brasileiras para fazer um presente para as mulheres refugiadas da Jordânia, porque a gente ia para o Gera Mais. E as mulheres refugiadas da Jordânia para fazer um presente para as mulheres refugiadas brasileiras. E mandarem mensagens umas para as outras. Exatamente para que todas possam entender que existe do outro lado do mundo alguém que se importa com você. Existe do outro lado do mundo alguém que está te vendo. Porque, na verdade, tem um medo da invisibilidade. Existe um medo muito grande, ninguém sabe que eu estou aqui, ninguém me vê, eu sou um nada. E quando você faz isso, você une esses elos, né? A emoção delas, vendo as outras falarem, muitas choraram, a emoção e o carinho de fazer o presente. Então, as mulheres brasileiras, pelas mulheres do Sul Global, que eram várias costureiras, elas fizeram os uniformes para as meninas, todas que estavam se formando no curso de culinária, de gastronomia, lá aprendendo, para elas terem um avental, de chefe, com uma cara diferente para elas, né? As de lá fizeram bolsas, fizeram umas bolsinhas com camelo, que é uma coisa, né, do Oriente Médio, com o nome de cada uma das meninas daqui. Então, elas entenderam que essa força verdadeiramente cria elos, cria oportunidades, cria momentos onde elas podem ser mais fortes, onde elas podem se abrir. A Ana, essa menina que era minha intérprete, a mãe dela é síria, mas a mãe dela já foi para a Jordânia há muito mais tempo. A mãe dela é essa daqui. Uma gracinha. Vocês conseguem ver minha bolinha verde, né? Estou aqui mostrando, mas vocês conseguem ver, né? Enfim, o sentimento de pertencimento a um grupo que acolhe é o gatilho que faz disparar o reencontro com a força interna de cada uma. Toda mulher é forte, mesmo quando se acredita fraca, e a troca do grupo proporciona que elas voltem a acreditar em si mesmas. Mulheres fortes não podem ser abaladas. Isso começa a ser um lema dessas mulheres, sabe? Que foi dito por essa menina chamada Oppia Joyce, que ela é uma refugiada líder de um grupo comunitário de mulheres sudanesas que vivem em Uganda. Mas essa fala dela é muito forte para todas, porque elas e no Gera Mais você consegue ver isso. Elas chegam muito frágeis e ao longo do processo de estarem junto com outras mulheres, elas vão se tornando muito... Não, na verdade, elas não vão se tornando. Elas vão encontrando, reencontrando e acreditando na própria força. E é muito bonito de ver. Perguntas? Podem me perguntar o que vocês quiserem antes de eu passar um vídeo para vocês. Eu vou diminuir aqui, tá? Só para facilitar aí. Vamos ver se alguém levantou a mão aí, quer fazer perguntas. Neide, alguma coisa? está vendo alguém?
Não tem perdão. Não, Patrícia. Ninguém quer te perguntar nada. Menina, vocês não têm nenhuma curiosidade? Que aí eu vou ficar arrasada. Caramba! Como é que você foi parar lá? Como é que isso surgiu para você? Você foi num grupo, né? Você foi junto com uma Eu sempre estrutura. E eu assim, tem alguns lugares do mundo que eu não indico que ninguém vá sozinho, tá? Sim, até próprio alguns lugares na África e no Oriente Médio. Se você for sozinho, você tem que estar em contato com um grupo de lá que vai te acolher, porque no peito da raça, ainda mais se for mulher, a gente, olha só, eu sou fortuna, eu sou metida, mas também tenho coerência, sabe? Assim, não dá. Então, como é que eu fui para lá? Em 2016, quando eu voltei da Nigéria, eu conheci na Nigéria uma mulher maravilhosa chamada Nikki, e ela também sofreu todo tipo de abuso, casamento infantil. Na Nigéria ainda existe o dote. Só para vocês saberem, uma mulher na Nigéria ela pode ser vendida, né? Compra-se o dote dessa mulher, e quando ela pertence àquela família do marido, primeiro, se o marido morre, ela tem má sorte. E aí, se ele morre, ela está disponível, ou ela recompra o seu dote, ou ela está disponível para qualquer homem solteiro daquela família. Pode ser o seu sogro, o seu cunhado, o seu genro, não importa. Então, é uma coisa muito doida, né? Muito complicada. E aí, quando eu conheci a Nick, ela me contou a história de vida dela, que ela não saiu de um casamento infantil, ela não aceitou outro casamento, ela foi trabalhar, ela de noite fazia batique, aí ela começou a tirar mulheres prostitutas da rua, ensinar batique. Aquilo me deu um negócio que eu falei assim, gente, o mundo precisa conhecer essa mulher, não posso ser só eu que estou tendo essa experiência, porque isso é muito forte, ela é uma mulher muito incrível. Ela é artista, ela é dona de uma galeria, ela hoje é famosa, já ganhou, milhões de coisas no mundo, né, de prêmios. Aí eu voltei e eu falei assim, eu quero pegar minha câmera e viajar ao mundo. Para quem não sabe, meu avô é fotógrafo, foi, né, fotógrafo, começou a fotografia moderna no Brasil, sempre usou isso como um hobby. Então, eu já tinha essa paixão pela imagem. Aí meu filho falou, mãe, eu vi um curso de documentário aí que eu acho que é a sua cara. Obviamente, fui muito, né, escorraçada. Falei assim, a mulher tem 50 anos na cara, o que ela quer pegar vai virar mochileira agora com uma câmera pelo mundo? E eu falei, vou, é isso que eu quero. E aí eu fui estudar documentário e estava em plena crise dos refugiados. E no final do nosso curso, quando a gente fez o filme com as refugiadas do Rio. E aí eu conheci essas mulheres incríveis, a Mariama, a Maria Elias, outras, né, congolesas. Enfim, aí eu falei assim, cara, isso é muito incrível. O que elas passam é muito forte. Aí eu comecei a entender mais sobre o refúgio, eu comecei a entender mais sobre a força dessas mulheres. A Cristina, que é uma das cantoras da Bomoco, ela já me contou relatos, e ela é uma mulher também que tem um semblante muito triste, uma voz escandalosa de linda também, escandalosa. De estar no meio, assim, no meio de uma enchente, fugindo com os filhos, no meio de uma enchente, de ter que ficar ancorada numa parede, segurando um filho em cada braço e um aqui. Ela tem 3 filhos. Então, é uma coisa assim inimaginável de você pensar a força de uma mulher que faz isso. É por isso que eu falo que uma mulher, para salvar seus filhos, ela move montanhas, ela faz qualquer coisa. Ela tem uma força que nem ela sabe que ela tem. Não só física, né, porque a força física vem da tua necessidade, mas ela tem uma força interna que é inabalável. É inabalável. E aí eu comecei a falar assim, eu preciso conhecer isso a fundo, eu preciso conhecer isso a fundo. E fui atrás de como chegar lá. E aí apareceu para mim, uma amiga me indicou o pessoal da Volunteer Vacation, eu conheço a Mariana Serra, que é a fundadora, que é minha amiga pessoal, uma pessoa incrível, e eles tinham uma viagem no início de 2017 para o Líbano. Eu falei, agora! E aí eu fui. E aí, do Líbano, eu passei 3 dias na Jordânia, porque a gente conheceu já o pessoal da ONG do Gera Mais. Então, eu e mais 2 amigas já fomos para a Jordânia, e aí a gente já foi para a Jordânia no ano seguinte, e assim vai, né? E eu imagino que seja a mesma coisa com o pessoal do Rotary, pelo trabalho que
que vocês fazem, eu brinco que eu falo assim, quando a gente é mordido pela mosca azul, né, você nunca mais para, porque é uma coisa tão forte dentro de você, ir atrás de ajudar, ir atrás de melhorar a vida do outro, ir atrás de esse lado humanitário mesmo, sabe? Porque a gente se importa, a gente simplesmente se importa. Então, seja onde for no mundo, no Brasil, a Patrícia sabe, né? Eu faço outras coisas no Brasil também. Acabei de voltar da Ilha de Marajó, numa missão de saúde, me apaixonei perdidamente, quero voltar para o Marajó, que é a coisa mais linda do mundo, né? Você começa a ter o seu coração espalhado por vários lugares do mundo e várias pessoas dentro do seu coração. E eu falo que isso, para mim, é a coisa mais bonita. É eu saber que eu tenho o meu coração dentro de pessoas espalhadas pelo mundo e que elas fazem parte do meu coração. E isso é muito forte e é muito verdadeiro. Eu fiquei muito emocionada uma vez que eu vi o meu nome, né, minha foto, meu nome no celular de uma menina árabe, com o meu nome escrito em árabe. Eu falei, isso não tem preço, porque eu toquei o coração dela, porque de alguma forma eu fiz a vida dela melhor. Como cada uma das mulheres que passam pela minha vida me ensinam profundamente. Eu não sei nada, eu aprendo o dia inteiro, né? Eu acho que o documentário me trouxe isso. Então, ir atrás desses lugares, que foi o que eu fui fazer. Eu vou atrás, eu quero aprender, eu quero conhecer mais, eu quero poder ajudar os outros de qualquer forma que seja. E a comunicação é uma grande forma de ajuda, porque você não pode modificar aquilo que você não conhece. E muita coisa acontece ao nosso redor que a gente não conhece. Eu nunca tinha ido no Marajó. Eles têm uma realidade que eu não conhecia e que eu queria muito conhecer. Hoje eu posso falar do Marajó. Do pouco que eu vi ali, fiquei 20 dias no Marajó. Eu posso falar o que acontece ali, sabe? Então, assim, a gente precisa conhecer. E para conhecer, nem todo mundo pode estar lá. Alguém tem que mostrar, alguém tem que fazer esse papel, sabe? Então, documentar, mostrar, para mim é muito importante, para que as pessoas possam acordar, para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam entender, para que o mundo possa se modificar. Você não muda o que você não sabe. Verdade. Você vai passar um vídeo aí para a gente? Eu vou passar um vídeo para vocês, que é um vídeo do campo de refugiado de... Peraí, ele está aqui. Deixa eu abaixar isso aqui, senão eu não consigo passar. Eu tive Covid, gente, então eu fiquei com essa tossezinha ridícula. Réveillon. Do campo de refugiado do Líbano. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, e é um dos que eu mais gosto. A música desse vídeo é uma música de uma menina árabe que juntou as mães palestinas com as mães judias em prol da paz. E eu pedi para ela para eu usar essa música. Então, assim, ele significa muito, né? Vou passar aqui. Allahu Akbar. רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה בין الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى ينسوا خمات بخير ושבתי מגלותי ייפתחו שעריו. Essas são as meninas Mustafa.
stay up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom. From the north to the south, from the west to the east, bring the peace, bring the peace. From the north, from the west, bring the light, bring the E termina com a mesma foto com que você começou, né, Luciana? É isso mesmo. É linda, muito linda a apresentação. Luciana, eu acho que agora tem pessoas aí que estão querendo... Espera aí, vamos lá. Me diga, qual é a pergunta? Pode perguntar. Por favor. Você vai interromper o compartilhamento ou tem mais? Eu só quero mostrar para vocês o seguinte, na apresentação, Tati, se você quiser, pode compartilhar com todo mundo, o que eu coloquei? Eu coloquei o link dos vídeos, se vocês quiserem saber mais, tá? Tá ótimo. E aí, assim, é só se você usar, né, abrir no computador e botar o QR Code no celular, já vai direto para o vídeo, facilita. Por isso que eu botei o QR Code. Tá? Aí tem esse que a gente viu, é esse daqui, esse é só sobre as crianças, essa é a Feiruz, a minha menininha apaixonante. Esse é o vídeo que eu fiz sobre as mulheres, né, em travessia. Esse é um vídeo muito interessante, porque tem depoimento de... Na verdade, é um filme, né, um mini documentário, são 16 minutos. Tem várias mulheres falando, a gente foi no Cáritas, então tem mulheres de várias nacionalidades. E aí tem só coisas sobre os refugiados, a gente ensinando os meninos na Jordânia a cantar evidências, enfim, e todas as minhas redes, quem quiser me perguntar qualquer coisa, o que vocês quiserem saber, é isso. Então, vou parar agora, tá? Tá, eu vou compartilhar esse vídeo, sua apresentação com as pessoas do clube e com quem me pedir, tá? Eu compartilho. Pode perguntar. Neide, quem é que está aí querendo fazer pergunta? Alessandra Vargas. Alessandra, por favor. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Alessandra. Oi. Eu me identifico muito, achei um trabalho muito lindo. Eu sou cristã, assim, não me gabo disso, porque é uma religião como outras, somos também falhos. Mas eu me identifiquei muito com o trabalho. Eu gostaria também de conhecer mais profundamente o trabalho no Rio de Janeiro. Muito bom mesmo. Se eu puder ter informação, contato de você do Zoom do trabalho do Rio de Janeiro. Porque quando você fala de sobrevivência emocional e que uma história triste não... Como é que você falou? Uma história triste não define ninguém. Então, eu sou a prova viva disso. Tem muitas histórias tristes, mas a esperança não me falta. Então, me identifiquei muito. Assim, me identifico muito com as mulheres. Muito, muito. Com mãe, com mulher, porque eu sou mãe, sou mulher. E eu achei esse trabalho maravilhoso. E eu, às vezes, desenvolvo um tipo de trabalho desse com as mulheres cristãs, mas nunca foi para frente.
mas sempre são experiências assim, maravilhosas, assim, que marcam, que fazem a gente chorar, a gente rir, que a gente leva para a vida. Então, eu gostaria de conhecer esse grupo de refugiados do Rio de Janeiro, refugiadas, né, do Rio de Janeiro, achei muito bonito. Então, no Rio, a gente tem o Caritas é ali no Maracanã, tá? O Caritas, e eles são maiores no Rio, mas tem em São Paulo também, né, que é da Igreja Católica, e eles recebem muito refugiado, eles ajudam de todas as formas, tá? Você pode levar doações, vários amigos meus começaram a levar doações para o Caritas depois que eu comecei, né, a fazer isso, doações no final do ano, eles têm, às vezes, oficinas onde você pode ser voluntário para ensinar alguma coisa, tem o pessoal que por exemplo, tem gente que é da área de assistência social, que ajuda, tem advogados que ajudam, inclusive, com a documentação, porque é muito difícil essa parte de documentação. Eles dão aula de português, porque tem uma barreira de língua, né? Os venezuelanos é um pouco mais fácil, mas você imagina um sírio. É uma língua completamente diferente, né? Então, o Caritas ajuda muito, é bem legal. Na Igreja da Matriz, em Botafogo, também tem um outro núcleo. E existem alguns que não são religiosos, né? Que aí você tem o Refúgio 243, que está muito em Roraima agora, ajudando lá. E tem essa ONG no Oriente Médio, que é uma ONG da família Aziz, que ele é pastor. Eu, inclusive, entrevistei a mulher dele, que é uma querida também, para explicar, quando eu fiz falando sobre as mães, né, para explicar como é que é você ser uma mãe brasileira morando no Oriente Médio com filho, ela teve filho na Jordânia, enfim, e lidando com os refugiados o tempo todo. Então, são coisas que você pode procurar, eu posso te passar por escrito, eu passo para a Paty por escrito, para você conhecer melhor. Assim, parabéns pela sua iniciativa, porque eu acho assim, eu penso que esse trabalho não é um trabalho só para refugiados, porque nós somos refugiadas também. O Brasil é um país difícil das mulheres viverem. Assim, no metrô, eu vejo guarda gritando com mulher que está sentada sem máscara quando eu ando no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Então, está difícil aqui também. Então, a gente tem que se unir, porque somos refugiadas da vida, né? Eu falo que não é à toa, né, que eu acabei fazendo esse trabalho, porque eu sou descendente de italiano. Embora tenha meu bisavô tenha vindo para o Brasil com 12 anos num navio, eram os refugiados de antigamente. Ele também veio fugido, né? Vem fugido da fome, vem fugido da guerra, enfim, como milhões de pessoas nesse nosso país. Quantos imigrantes vieram, né, em situações diversas para cá? Então, eu acho que acaba pegando um pouquinho de todos nós também. Parabéns. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para Luciana? Sueli quer falar. Fala, Sueli. Oi, Luciana, meus parabéns por essa sua iniciativa, por esse empoderamento, que foi um empoderamento seu, não é? Eu falo sou inquieta. Não, você é igual a mim, espoletas, né? Que quer fazer, vai fazer, mete a cara e vamos lá, vamos ver o que dá. Então, meus parabéns, e realmente todos nós temos um pouco dessa coisa. Por exemplo, eu sou descendente de ciganos que vieram fugidos para não morrer, os meus avós paternos. Então, eu tenho... E, além de tudo, sou filha da parte materna de árabe. Olha só a maravilha que eu sou. Estou totalmente dentro desse teu esquema. Está que nem eu. Totalmente. Então, a gente realmente tem que valorizar essas mulheres e tem que falar, ensinar para as nossas crianças, para as nossas meninas, para elas serem mulheres empoderadas realmente, delas saberem o que uma mulher tem que fazer para se defender, porque não pode ficar só nem nesse marasmo, nem nesse femininazinho, não pode, não se pode mais isso. Eu sei, a minha avó contava que mataram as irmãs dela, as primas, e ela conseguiu escapar,
com o meu avô, porque já era noiva e o meu avô inventou de vir para o Brasil e ela veio embora e se salvou. Tanto que até ela morrer, ela dizia: ninguém diz que é cigano para ninguém. Vocês calem a boca, que você vai ser tudo morto. A única atrevida fui eu, da família inteira, da parte nossa, a única que se atreveu a dizer que era cigana e faz palestra de cigana e fala o que tem que falar, sou eu. Tem coragem, que tem coragem. Então, e árabe é a mesma coisa, que era aquela mulherzinha que tinha que ficar, né? Como elas sofrem, que mulher é vendida, sheik pode ter 4, 5, 10, 20. Quer dizer, mulher é lixo. Lá a mulher descarta, se quiser descarta. Então, foi um trabalho muito bonito e corajoso, porque você teve peito, né? Bota peito nisso. Tem os outros lugares no mundo aí que eu quero conhecer também. Agora eu vou te falar, você sabe que... Mas você correu perigo, né? Você correu perigo. Não, mas a gente vai a gente quando vai, eu também não vou que nem uma doida, né? A gente quando vai num esquema mais protegido. Mas sim, por exemplo, no Líbano você passa e tem tanque de guerra, tinha barricada. Quando teve a explosão no Líbano, eu fiquei muito triste, porque eu sou apaixonada pelo Líbano, é um país lindíssimo. E em lugares que eu passei... A minha avó era libanesa, tanto que quando você falou o negócio do árabe, para falar, ela falava mais francês com a gente, porque o árabe, de fato, é difícil. Quer dizer, porque quando eu quero dizer para você, eu gosto de você, Ana Beheb Enti Ya Habibi. Olha aí que desgrama para você traduzir. Eu gosto de você, querida. Não é? Aí, árabe Tabaana. Olha, quando eu for para a Romênia, eu vou te avisar, porque uma das viagens que eu quero fazer agora, porque um casal amigo nosso, quer dizer, que eu fiquei amiga, né, que trabalhava com as mulheres do Gera Mais na Jordânia, eles agora estão na Romênia trabalhando com os ciganos. Veja você. Aí eu já falei, para onde eu quero ir? E são os ciganos que têm mais, assim, mais características, que têm mais tradições. Pelo menos quando eu estive na França, quando eu estive no sul da França, lá na Catedral de Santa Sara, o que tinha de ciganos romenos, tanto mulheres como homens, e elas são muito assim, sérias, são as mulheres não são muito enfeitadas assim, são aquelas mulheres sérias, pudicas, você não pode rir muito, não se abrir demais, que fica parecendo pombagira, né? Igualzinho a você, né, Sueli? Igualzinho você, né, Sueli? Olha, mas eu vou te contar, eu fui a mulher mais beijada que estava lá. Mas olha só, eu tenho uma alma cigana, olha os meus brincos. Eu tenho umas pulseiras, eu tenho pulseiras até aqui, ó. Eu tenho Tô vendo que Sueli e Luciana se identificaram. Então, Luciana, leva a Sueli para a Romênia, que eu acho que você vai muito bem acompanhada, entendeu? E se sobrar... Olha, a dança delas, a dança romena, é uma das mais bonitas ciganas. Se sobrar espaço na mala, eu vou junto, tá bom? O que eu acho importante é a gente... Luciana, agora não dá mais para mim, sabe? Eu vou fazer 81 anos mês que vem. Já avisei meus filhos que eu vou até os 120 viajando, conhecendo o mundo, fazendo essas coisas. Quero nem saber. Você ainda não está nos 80. Mas isso é bom para a gente ver que a gente pode, inclusive, mudar depois dos 50, né? A gente pode. Olha, Sueli, Luciana, a todos que estiveram aqui hoje nos prestigiando, muito obrigada, Luciana, sua apresentação. A apresentação é ótima. Conhecimentos que pouca gente sabia, né, Patrícia? É verdade. Sempre... Ninguém se tocava nessas coisas. Quer dizer, eu sabia sim, porque eu estou sempre nesse meio, né? A Luciana vai voltar aqui, porque ela tem outros assuntos para tratar, entendeu? Olha, tem que falar de artesã, tem que falar do Marajó. Eu tenho muita mulher nessa minha vida, muita mulher. Muito obrigada a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui para nós. Cadê? Obrigada, viu, gente? Muito obrigada pelo convite. Obrigada por tudo. Aqui. O início.
Meu Deus! Agora vai. Desculpa, gente. Augusto, a brança da paz, recebe o nosso rio, símbolo amado. Uma saudação ao pavilhão. Podem abrir os microfones. Muito obrigada. Parabéns pela coragem, Luciana. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Uma honra estar aqui com vocês, viu? Trocando, conversando. Sempre são assuntos que me movem. É muito verdadeiro, eu acho, que dentro de mim, né? Eu acho que e é isso que a gente tem que fazer, coisas que são verdadeiras dentro da gente. E coisas que realmente a gente sente, porque você sente e ressente. Né? Você sente e ressente. A sua coragem é tudo. Eu me apaixono, eu me jogo. Haja mulher. Sim. Porque você está provando que você é uma mulher na acepção da palavra. Obrigada, gente. Nós temos que dar valor à mulher. Se não fosse a mulher, não tinha mundo, né? Quem pare é a mulher, né? Até agora eu não vi nenhum homem parir. Não, mas vamos ser boazinha com eles também, que a gente precisa deles. Vamos cuidar desses meninos também. Olha, Luciana. Mas vamos valorizar a mulher também, né? Só por causa do sêmen que a gente até pode ter um homem só e uma porção de mulher pegar filho. Ó, Luciana, você está em Belém, mas nós temos visitantes aqui que vieram te prestigiar de Belo Horizonte, que é o Flávio Augusto, e temos o companheiro Pinho, que está em Lisboa, né, Pinho? Estou em Sintra. Viu? Está longe. Né? Eu devo ir para Lisboa em junho, julho, hein? Ó, muito obrigada, Zara, Pinho, por virem nos prestigiar. Achei a palestra muito enriquecedora. Obrigada. Um acréscimo para mim. Gosto muito desse tipo de palestra. Ela fala muito bem. É uma mulher muito forte, esclarecida, inteligente, né? Porque sabe se expressar muito bem, né? Parabéns. Obrigada, Zá. Comunicativa. Boa noite. Parabéns, boa noite a todos. Você Parabéns, hoje para a sua palestra. Tchau, Patrícia. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Muito obrigada, Luciana. E venham sempre. Sempre muito bem-vindos. Semana que vem é uma palestra com o companheiro rotariano, o Carrozino, mas ele vai falar, não de Rotary, ele vai falar de carnaval no Rio de Janeiro. Ele é um carnavalesco. Andou de búfalo. Quero saber se você andou de búfalo. Continua ali. Não andei de búfalo. Conheceu a Fazenda Bom Jesus? Eu, na verdade, eu fui de catamarã da Bom Jesus, né? Mas eu fui para a área de Curralinho. A gente fez uma missão de saúde toda ali dentro da parte de Curralinho. A próxima vez que eu for, a gente vai até para a reserva indígena, leva um dia e pouco de barco para conseguir chegar. Mas a gente fez uma coisa muito legal, levou oftalmo, o pessoal da Essilor, super maravilhoso, e a gente conseguiu fazer óculos para os ribeirinhos. Que é uma das coisas Luciana, mais... me leva num negócio desse. Não precisa de gente para ir, não? Julho de 2000, olha só. Uma pessoa no Rio Grande do Sul, Luciano. Julho de 2022, eu tenho última semana de julho, 2 lugares para ir, ou o Quênia ou o Marajó. Eu estou desesperada, eu falo, gente, muda uma semana. É uma missão de saúde no Marajó. Vamos para o Marajó. Eu vou. Olha, mas é capaz de a gente precisar de ajuda, hein? Não vai perder, não. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Marido já está me chamando. Parabéns a todos. Parabéns. Tchau. Tchau. Prazer, Luciana. Prazer. Tchau, Flávio. Tchau, Flávio. Um abraço. Tchau, Patrícia. Tchau, querida. Tchau. O Cândido já foi? Deus, gente. Já saiu. Tchau, Jorge. E até a próxima. Eu não sei quem é o Galaxy S10 aí. Tchau, querida. Um abraço. Tchau. Abraço. Beijo.